Olá, pessoal! Vamos dar início agora à terceira parte da aula sobre memória, certo? Já falamos sobre a memória principal e uma visão geral sobre a hierarquia. Agora vamos falar um pouco sobre a memória secundária, aquela memória que eu tenho as informações gravadas por um bom tempo, que são as memórias que não são voláteis. Tá? A memória secundária ela vai ter um armazenamento em massa, ou seja, ela é memória de maior capacidade, pelo fato de ter um menor custo por bit, certo? Mas como nem tudo é perfeito, ela vai ter também um tempo de acesso muito elevado, ou seja, o pior desempenho de longe com relação a todas as outras memórias que a gente utiliza dentro do processador. Por isso que ela é utilizada apenas para informação, guardar informações e por ser não volátil também, né? Essas informações podem ser armazenadas a longo prazo. Como é que funciona uma principal tecnologia utilizada, que é o dos HDs, certo? Já utilizei há algumas décadas, está começando a sair, ser ultrapassada pelo SSD, certo? Mas o SSD ainda tem um custo muito elevado em comparação ao HD, tá? O HD, ele tem uma operação que é mecânica também, certo? Eletromecânica, onde eu preciso fazer a leitura desses discos, tá? É por isso de onde vem o nome. A informação ela vai estar dentro de setores dentro de um disco desse, e eu tenho que acessar primeiro o setor e conseguir carregar o setor inteiro e procurar depois dentro dele, tá? A informação. Então, o tempo de acesso necessário para trabalhar com HDs é o tempo de acesso ao setor, certo? Não é o dado em específico, o endereço de memória, como era na memória RAM, a DRAM que falamos, e SDRAM, mas em relação ao setor. Cada setor ele vai ter em torno de 512 bytes, certo? Até 4.096 bytes, como é menor, ok? E ele vai ter possibilidade de erros também, que dentro desse meu setor, de leitura de um dado que ele pode estar corrompido ou não. E para isso eu tenho alguns mecanismos que tentam identificar a corretude do setor do dado armazenado e esconder alguns tipos de defeitos possíveis, certo? E tem campos de sincronização também e lacunas para armazenamento. Um grande problema de trabalhar com essa ideia de setores é fragmentação. Posso ter uma fragmentação elevada dentro do setor em específico, certo? O acesso a esse setor ele vai envolver determinados pontos. Um deles é acessar uma fila para conseguir acessar o ponto em específico. E como demora bastante, eu faço isso faz com que o meu processador ele fique ocioso durante um bom tempo, isso se ele ficar esperando essa resposta, tá? Que o ideal aqui não. Ele tem que, para buscar, ele tem que mover a cabeça dos meus discos para conseguir fazer essa rotação, que é totalmente mecânica, para chegar até a linha, até o setor necessário para a leitura, tá? Aqui está uma outra visão deles, para vocês terem uma noção da área de armazenamento, certo? Que vem desde do radial menor, do raio menor até o raio maior de informação. Dentro deles eu tenho esses tracks por onde ela vai, essa minha agulha, entre aspas, de leitura, ela vai passar, que na verdade é um sensor óptico, certo? E os setores que vão ser partes dentro dessa dentro desse meu track, ok? E para toda a parte de girar, eu preciso de elementos mecânicos e isso aumenta bastante o tempo para conseguir a execução, certo? E aqui está um exemplo desses setores, como é que eles são organizados, e não necessariamente eu vou ter um conjunto de setores sequenciais para pegar as informações de um determinado programa. Eles podem estar totalmente fragmentados dentro desse meu disco. É até normal que esteja, tá? É a ideia de a gente precisava de vez em quando desfragmentar o disco, porque ele dizia que eu não tinha memória suficiente para ser armazenado, apesar de ter, tá? Os sistemas operacionais atuais, eles fazem essa desfragmentação de uma forma mais transparente. Nós não precisamos fazer essa solicitação com determinada frequência para isso, tá? O tempo de acesso a ele vai ser alto, porque além das rotações, que vai depender do tamanho dessa minha rotação, é como chegar até
esse meu setor, certo? Ele tem que primeiro fazer o movimento da cabeça, do cabeçote dele, desse meu cilindro, certo? Para até encontrar a posição onde vai estar o meu setor, certo? Para isso, ele já precisa na ordem até de 10 milissegundos, até mesmo 10 segundos, dependendo da tecnologia. E depois disso, eu preciso fazer esse disco rodar novamente para eu sair procurando dentro daquele meu track onde está o setor. Depois de passar pelo ponto de início do setor, ela continua a rotação para ser obtido a informação do setor inteiro, aí sim o dado vai ser acessado. Tá? Uma melhoria, uma possibilidade de melhoria de desempenho para memórias secundárias é a memória flash, certo? Uma memória muito mais rápida, o acesso a ela é diferenciado, que ela é mais semelhante à sua estrutura, até por ser uma memória semicondutora, né? Ela tem uma estrutura muito mais semelhante da DRAM, mas o tempo de acesso não é tão bom, certo? O tempo de acesso dela fica em alguma coisa, fica em torno, no meio, na realidade, entre o tempo de acesso do disco e a da DRAM. Mais próximo para o tempo da DRAM do que do disco, mas mesmo assim ela tem um tempo de acesso muito elevado, tá? Ele é mais rápido, de 100 a 1000 vezes mais rápido do que o disco, mas ela é de 10 até 100 vezes um pouco mais lenta do que a DRAM, tá? E o custo dele em comparação ao custo do bit em comparação com o de um HD ainda é mais elevado. Como eu comentei, assim, a flash ela também pode ser utilizada como minha memória principal, que é o que ocorre com alguns sistemas embarcados, tá? Onde eu tenho necessidade de um uso de uma memória para isso e restrições de tamanho e de armazenamento, certo? Uma outra possibilidade também que utiliza essa tecnologia, a memória EEPROM, que ela é usada principalmente para armazenar informações de configuração de dados, certo? Especialmente a ROM, por exemplo, do sistema, que é onde vai estar a informação de inicialização, ok? A memória flash ela vai ser constituída por transistores MOS, como está na imagem aí, certo? Que eles vão trabalhar com portas flutuantes para esse meu acesso. Ele também vai ser organizado no formato de uma matriz, certo? E o que reduz bastante um pouco da sobrecarga, porque através da matriz eu consigo apagar grande quantidade de blocos, certo? Eu não preciso apagar um único elemento, eu consigo uma linha inteira, uma coluna inteira, certo? A essa velocidade é bem menor de acesso, como eu comentei, com relação a DRAM e a SRAM, mas já é um ganho considerável, tá? Existem 3 tipos, na verdade, de memória flash. Os 2 principais estão aí, que é o Flash NOR e a Flash NAND. A Flash NOR, ela trabalha com portas lógicas do tipo NOR, tem um acesso aleatório para tanto leitura quanto escrita, e é muito utilizado nos sistemas embarcados. Já a Flash NAND, ela trabalha com portas NAND, certo? Ela é mais densa, eu consigo ter mais bits por área, mas eu tenho alguns problemas com relação a bloqueio de acesso, certo? Ela acaba sendo mais barata, até pela essa questão de densidade, com relação às flashes tipo NOR, mas ela também é mais lenta, certo? Ela é muito utilizada para produção dos pendrives, certo? Armazenamento de mídia, de cartões de memória, etc. Mas a flash, ele também tem um problema, ela desgasta. Depois de, em média, 1000 acessos, ela passa a não conseguir armazenar a quantidade de dados, ou não da forma que ela é utilizada no início, certo? Então, ela não vai ser adequada para uso como RAM, certo? Só em grandes necessidades, porque a quantidade de acesso à memória principal é elevada em relação à memória secundária, tá? Então, esse nivelamento de desgaste não vai ser viável para o seu uso. E além dessa minha memória secundária, temos também a memória cache, que depois dos registradores são as memórias que ficam mais próximas do meu processador, inclusive dentro do projeto processador também, que seria o primeiro nível de cache, tá? Ela é muito mais rápida do que a memória RAM convencional, tá? A DRAM, especialmente, no caso, uma das implementações que a gente comentou é a estática, a SRAM, e ela é usada para armazenar tabelas do meu sistema operacional
ou partes do meu programa. Do programa, na verdade, do processo que está sendo executado. Tá? Relembrando a analogia da biblioteca, a memória RAM seria equivalente àqueles livros que estão mais próximos da gente. Então, o livro que eu estou utilizando para pesquisa que já estão na minha mesa. É muito mais rápido acessar do que eu ter que procurar lá no finalzinho das prateleiras para saber conseguir encontrar uma determinada informação, certo? A memória cache e a memória principal, elas são onde vou estar com meus processos em sendo executados, mas como a minha cache ela é mais cara por bit, eu pego um processo que pode estar na memória, lembrando que na memória não necessariamente o principal, eu vou ter um processo inteiro, mas parte dele, e na cache é uma parte daquele processo. Lembrando que ele utiliza sempre o princípio da localidade para a escolha do quanto da memória vai ser copiado para a minha cache, certo? E a cache ela pode ser dividida em vários níveis. Cada um desses níveis, eles são normalmente utilizam tecnologias diferentes de implementação. Por exemplo, o nível 1, ela vai ter uma implementação mais próxima do que é um registrador, e é por isso normalmente que esse nível vai estar dentro da minha CPU, tá? Dentro do meu processador, e as de nível maiores, a 2 e a 3, ela vai ter uma tecnologia um pouco mais próxima da tecnologia implementada para memórias RAMs, certo? E, consequentemente, mais lentas. Dois elementos, dois termos são bastante usados com a ideia de trabalho da cache, que é o termo de miss, ou falta, tá? E o de read, é o acerto, que é quando eu preciso de um dado e procuro na cache se ele está ou não está disponível, tá? Toda vez que ele estiver disponível, isso significa que eu dei um hit, um acerto em relação à obtenção daquele dado, e eu tenho um tempo de execução muito mais rápido, então o desempenho vai ser melhor. Toda vez que eu procuro um dado e não encontro, eu chamo isso de miss ou falta, significa que eu vou ter que ir na minha memória RAM, tá? Na minha memória principal, para pegar esse dado. Quando eu preciso fazer isso, eu vou ter que, além daquela requisição de leitura para cache, eu tenho uma requisição, processador para cache, uma requisição de leitura da main para armazenar na cache e depois da cache para o processador. Isso significa uma penalidade, que é quantos ciclos de clock eu preciso para poder ter esse dado disponível para o meu processador, certo? Normalmente ele vai ser medido em ciclos, tá? Então, cada nível de cache, ele vai ter uma taxa de hits diferenciada, isso vai variar de acordo com o tamanho da cache, certo? E também com a forma como a cache foi implementada, tá? Uma forma de conseguir identificar qual é esse coeficiente, qual é esse valor da minha médio, na verdade, da minha taxa de falta, certo? Eu tenho que pegar a informação do qual é a cache mais rápida, então a taxa de faltas da minha cache mais rápida, mais 1 menos H com relação à minha taxa de caches mais lento, certo? Onde esse H vai ser a fração do tempo que é utilizada, que aquela memória utiliza, certo? É utilizada, desculpa. E a memória cache, como é que ela vai ser? Essa informação ela vai ser armazenada. Ela pode ser armazenada simplesmente em linhas, que é como está na letra B, certo? Ou posso trabalhar também com a ideia de blocos. E por só curiosidade, cache ele foi o nome escolhido para representar o nível de hierarquia de memória entre o processador e a memória principal no computador comercial, certo? Que passou a ter esse nível extra. Aí, depois que chamaram a primeira memória de cache, independente da tecnologia que eu estou utilizando hoje em dia, nós continuamos com a mesma nomenclatura. Tá? A cache ela vai ter para sua identificação uma tag. Essa tag vai identificar o bloco de memória que está sendo atualmente armazenado naquela linha dessa minha cache, certo? E o dado em si que vai estar no bloco ou o dado mesmo dentro dessa cache. Essa é a minha estrutura interna, tá? Na cache vão ter as linhas para identificar. Essa linha vai ser identificada pela tag, certo? Além disso, eu tenho bits de controle que vai me dizer se aquela informação ela é atualizada, ou seja, aquele dado que está ali é atual, ou se aquele dado não é desatualizado, ou seja, quando ele está desatualizado, significa que eu vou ter um miss, tá? Uma falta, eu vou precisar ler da minha memória.
E o bit de modificação, para saber se o dado que estava contido dentro dessa linha ele foi modificado ou não. Esse tipo de informação ela é importante para saber quando eu preciso repassar, para manter essa consistência entre os níveis de memória, certo? Cada linha dessa, eu vou ter um tamanho de linha que vai ser o dado que eu vou estar trabalhando, certo? Mas a minha linha para identificação, ela vai ser composta por esses bits de controle e modificação, pela tag que vai identificar qual é essa linha, certo? E pela informação do bloco para sua leitura dos dados. E a tag está aqui, que é o que identifica, como eu comentei, ok? Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, eu dou continuidade a como essa cache ela vai funcionar e quais são os tipos de cache que eu tenho, tá? Possíveis implementações. Então, até mais. Tchau.